duas pessoas chegando num lugar, de cabeça erguida. Uma mulher está com um bebê de colo. O homem carrega trouxas, quer dizer que recém-chegaram mesmo. Com uma inchada, quer dizer que é homem do campo. Mão provavelmente deve ser calejada. Fisionomia também séria. Ela está com uma fisionomia de contemplação do lugar. E ele está observando para ver o que ele consegue fazer. No início da década de 90, essa proposta nova de trazer imagem para a sala de aula, que é uma coisa que não existia antes, né? Com a abordagem triangular da professora Ana May Barbosa, era imperioso, era imperativo que todo professor de artes trabalhasse com leitura de imagem. E eu comecei a trabalhar com leitura de imagem. E aí eu senti aquela dificuldade, porque as imagens que eu levava para a sala de aula, que eu esperava que tivesse uma leitura prazerosa, que os alunos fossem valorizar, eles depreciavam, eles diziam: professora, a senhora está brincando com a gente? Que é isso? Que coisa mais feia, que coisa mais deformada, e o artista é louco, né? E aí eu comecei a pensar que a gente tinha que saber o que vai na cabeça do aluno para poder levar imagens, para que ele possa se interessar em discutir sobre aquelas imagens, para que posteriormente ele pudesse então crescer, né, nessa leitura estética através da leitura de imagem. Eu vejo dois trabalhadores, uma senhora e um homem. O homem está segurando as únicas coisas que eles têm, 9 vestidos, né? Porque eles só estão com a roupa do corpo, estão chegando quase sem nada. E o bebê também só está com a roupa do corpo, e naquela trouxa que tem ali não tem nada. Só alguma coisinha de repente pro bebê e eles não têm mais nada. Um homem de família avistando terras novas para construir uma vida melhor. E construir sua família. Eu acho que, tipo, o fato dele estar assim, né, tipo, avistando a terra, né, com a criança ali, com a mulher dele, né, indo, né, em busca de... Trabalho, é um trabalhador que ele tá com a enxada, com a família chegando, no caso, Caxias, no Rio Grande do Sul. Fugiram da Europa por causa da guerra e chegaram aqui onde vieram proprietários de terras. Não sei, acho que foi no século XIX, né? Que eles batalharam muito para conseguir se fixar aqui, construir algo. Porque muitos que moram aqui são descendentes de italianos. Esse monumento, ele tem muito a ver com a dívida do governo federal aqui com a região, né? Quando passou a segunda, teve o fim da Segunda Guerra Mundial, os imigrantes tinham, os que ainda sobreviviam e os próprios descendentes tinham um certo incômodo com relação a não se sentirem brasileiros. Porque antigamente foi assim. A trajetória dos imigrantes tinha que ser marcada não só por monumentos construídos especificamente para homenagear, como no caso desses, mas deixar alguns marcos que não nasceram para ser monumentos e que se tornaram monumentos mais tarde. Eu gosto porque é um marco histórico, né?
se perde a questão artística, a pessoa não tem nenhum sentimento, como é que vai estudar, ter os registros da história, os marcos, né? Eu acho bem importante a questão dos pontos turísticos, ter alguma imagem que relacione, porque é uma marca para sempre. Que define bem a cidade, né? E faz com que o povo tenha uma leitura adequada, propicia uma leitura adequada sobre aquele espaço, cuja pedra fundamental foi lançada durante a Festa da Uva de 1950, quando se comemoravam 75 anos da imigração italiana. Então, neste local aqui está documentado tudo isso, né? O presidente da República, o Eurico Gaspar Dutra, lançou a pedra fundamental. 4 anos depois, né, em 1954, durante a Festa da Uva também, outro presidente, aí Getúlio Vargas, inaugurou esse monumento. É uma lembrança. Operários de algumas empresas deram dinheiro, as próprias empresas deram dinheiro para construir o monumento. E apesar de ser dito que é um monumento nacional ao imigrante, a leitura toda que se faz é uma leitura para os imigrantes dessa região, os imigrantes italianos, porque senão não teria a data exatamente, 1875. Se você sabe ler a história da cidade, você vai ler perfeitamente esses marcos. Ou então, as pessoas que passam aqui pela frente talvez se questionem, não sei, que monumento é esse, né? O que significa? Acho que ele quis passar a imagem que as pessoas, mesmo chegando num lugar desconhecido, vieram com horizontes de construir alguma coisa nova. Sei lá, vida nova. É bom? É uma imagem boa. Boa, muito boa. Boa. É boa. Acho que é boa. Ela é bonita. Boa. Eu acho que ela é bem legal porque ela mostra a origem aqui, tipo, da maioria das pessoas da cidade, né? Que é origem italiana e tal. Então eu acho que é boa. Na situação que eles estão é ruim. Mas talvez possa ficar melhor depois que eles cheguem no lugar que eles querem. Mas assim é ruim, porque eles são pobres, têm uma criança e... tipo, não é legal isso. Um tipo muito primitivo, muito primário, que só quer ver a coisa concreta na imagem, que acha que a imagem tem que ter um assunto bom, não respeita, não valoriza uma arte que tenha um pouco de deformação, né? Gosta de coisas coloridas. Enfim, se o tema, se o assunto é bom, a imagem é boa. E se é colorida, então é melhor ainda. Então esse é um tipo de leitura. Depois tem um outro tipo, um pouquinho mais sofisticado, a pessoa já tem que ter uns 12 anos para conseguir pensar dessa maneira, é que a pessoa começa a pensar que o artista coloca na imagem, no quadro que ele está fazendo, uma escultura, se for um escultor, aquilo que ele está sentindo na hora. Então um artista triste, ele faz obra triste, e um artista alegre só faz obra alegre. Um triste não pode fazer obra alegre, e um alegre não pode fazer obra triste. Então isso é um outro tipo. E depois, mais no final ali, 7ª, 8ª, até o primeiro ano do ensino médio, começa a aparecer uma ideia de valorizar a intenção do artista. Então, não importa se o artista está triste, mas se ele quer falar sobre determinado assunto nessa obra, ele faz, porque ele tem autonomia, ele usa símbolos, ele não transfere aquilo que ele está sentindo para a obra. Esse seria um tipo 3. Esse monumento, para você ler direitinho todo ele, você tem que contemplar a parte principal, que é essa escultura, né? Acho que sim, que ele retratou muito bem. É um casal de imigrantes, tem uma figura masculina forte, com uma presença muito marcante, né? Que é o que manda, o que chega, o que vem colonizar, o que vem desbravar. E ao lado dele uma figura feminina, que não deixa de ser forte também, mas que é a companheira também de trabalho, mas principalmente que é a companheira, é a maternidade, é a que vai cuidar dos filhos, é a que vai acompanhar essa figura forte. A escola alemã, ele ficou na Alemanha praticamente uma década
antes da Segunda Guerra Mundial. E os professores dele, em Munique e em Berlim, eram os que depois fizeram muitos monumentos para enaltecer as obras de Hitler, né? O monumento é centrado nessas figuras, mas ele tem outras coisas, né? Ele tem 3 baixo-relevos, né? Que Representa a origem de muita gente daqui. um índio e os imigrantes chegando. Para figurar, porque os imigrantes italianos, principalmente, nunca tiveram um confronto ou não chegaram numa terra que ainda era habitada pelos índios. Em seguida, mostra o vencer pelo trabalho, né? Que é os homens carregando cestos de uvas, as mulheres com feixes de trigo, quer dizer, todo mundo trabalhando, o imigrante que trabalha. E o primeiro e último lugar é a integração à pátria. É uma homenagem aos imigrantes se integrando à pátria brasileira. Esses imigrantes fizeram o que se esperava deles naquele período, né? A cidade está aí para mostrar isso, né? É uma cidade que floresce, é uma cidade pujante e tal. Não sei se só com eles, né, mas cresceu com vários motivos. Existem os que eram muito sensíveis, os que não tinham sensibilidade nenhuma, os que só queriam fazer dinheiro, os que não importavam o dinheiro e queriam viver bem, os que queriam só viver com a família, né? Os que queriam ir embora daqui, né? E nunca tiveram chance de ir embora, e os que amavam aqui, que achavam que essa era a terra da promissão mesmo. Ela passa mesmo que deve ser o sentido dela, que é a contemplação às novas terras e o vindo dos imigrantes. Perfeitamente, a cidade cresceu ao redor de tudo isso e ele ficou englobado aqui dentro, né? Olha, para você ler esse monumento, né, tu tem que conhecer um pouco, conhecer essa história que eu estou dizendo para você, conhecer a obra do Caringi, né, conhecer um pouco da história caxiense e da história da imigração italiana e não só isso, da imigração no Brasil. Museu, tem um museu embaixo. Muito depende da educação, né? Depende do conhecimento e do interesse das pessoas. As pessoas têm que ter um certo interesse, né? Se conseguir fazer com que desperte esse interesse também é importante. Porque uma criança que passa aqui na frente, passa um monte de vezes, um dia ela vai se perguntar, deixa eu entrar aqui nesse monumento, né? Deixa eu subir essas escadas e ver o que é isso. Quando se começou a dar maior importância ao patrimônio arquitetônico da cidade, ele readquiriu, ele reassumiu uma importância. O que eu defendo é que o professor que está na escola, ele tem que saber como é que o aluno pensa sobre arte. Ele já sabe como é que o aluno pensa na alfabetização. Todo mundo sabe os estudos da Emília Ferreiro, a partir de Piaget, né? Na matemática também sabem, porque olha só, o professor de matemática, ele não trabalha com equações numéricas, por exemplo, nas séries iniciais, porque depende de incógnitas, depende do pensamento hipotético dedutivo, né? Então, mas o professor de artes, ele também tem que saber que para fazer uma leitura de imagem, para trabalhar com estilos, trabalhar com história da arte, também não pode ser trabalhado com aquela criança pequena. E isso é uma coisa que falta nos currículos de licenciatura e nas pedagogias. Porque a empresa é a galeria de arte, a comercial que vende, é a loja, é o objeto na lojinha de bazar lá do I99. Tudo é um ambiente educacional. Como eu olho esse objeto no cotidiano? Por que nós temos esse acervo do Bruno Segala, mas ao mesmo tempo tem o Jesus terceiro milênio lá nos pavilhões, tem o souvenir nas lojas para vender? E quais as diferenças desses objetos? Eles têm leves diferenças, né? E eles estão em mercados diferentes. Então, é uma visão dentro do museu, uma visão no espaço público, uma visão na loja. Então, assim, ó, pessoas que não têm oportunidade de discutir sobre arte, elas permanecem com aquela leitura do nível 1 para o resto da vida, né? Agora, se o adolescente tem possibilidade
já de discutir sobre imagem, quando chega ali 10, 11 anos, ele começa a ver as mensagens, as metáforas, os símbolos. Se ele tem possibilidade de fazer leitura de imagem na escola. Porque se ele não tem, ele fica com aquela ideia do pequenininho lá de 6 anos. Agora que eu vi o detalhe das mamas da mulher, dá pra ver direitinho o bico do seio. Eu vejo um homem. Uma fisionomia séria, de uma pessoa brava ou observando alguma coisa. Com um nariz grande, um cabelo ou um manto, não sei, em cima. E ele tem um pescoço comprido e ele não tem corpo. Nuvens, árvores, verde. Tem ali árvores com formatos triangulares. Uma antena, que quase parece uma coroazinha. Com um negócio embaixo que eu acho que é onde fica fotos e alguma coisa assim. É um ponto turístico. Ele tá bem alto. Eu vejo a cabeça de um Cristo. O Cristo, né? Cristo? Cristo? Uma escultura de Jesus. O Cristo da festa da uva. Não sei se é Jesus. Todos que veem lembram de Caxias. Eu acho que é mais para as pessoas assim que creem mesmo, sabe? Que daí, tipo, elas olham, sabe? Vê que tem alguma proteção, alguma coisa assim, do tipo. Pra quem não acredita em Deus, acho que não tem tanto significado assim. Dizem, assim, que dá pra entender que as pessoas, a fé das pessoas, assim, segura o Cristo. Né? Que ele fez tudo pela gente, pelo que a gente sabe. Então as pessoas ajudam a segurar a imagem dele. A questão ali da imagem, ali, a escultura mostra que ele bem uma coisa bem santa ali, né? Acho que até ela é religiosa, mas acho que ela não passa muito uma ideia de religião, acho que ela passa mais uma ideia de poder, parece, assim. Mas sei lá, passa uma sensação de paz. E é bem legal, eu gostei da ideia do criador, bem legal. E ele se volta, ele nunca foi um homem religioso. Ele falava que era ateu. Mas a gente percebe no acervo e em ler documentos dele, fotografias em relatos da memória oral dele, junto com os irmãos, né, com a esposa, que ele tinha fé, sim, ele não acreditava na religião, né, que na verdade é uma questão do homem. Fantasia, muito imaginação. Que eu acho que ele está olhando para a cidade do modo crítico, olhando a cidade que meio que vigiando ela, por isso que ele está tão sério. Tá, tipo, observando todos nós. E também todo mundo que passa, assim, pela cidade, consegue enxergar ele. Tem 24 metros de altura, mas embaixo aqui é o Museu de Arte Sacra do município. Essa questão, assim, da obra, né, do Jesus Terceiro Milênio, ele idealizou ela em 1991, que essa foi a primeira, né? E ali em 1991, aqui ele faz esse Jesus e tem várias, é o Jesus, olhem o nome, né? Não é Cristo. E todo mundo chama de Cristo. É o Cristo ou é o Cristo Terceiro Milênio. E tá escrito. É igual... Mas, gente, vamos pensar, né, como ele está crucificado, né, como que é o Cristo? Vamos pensar que ocasião Jesus foi chamado de Cristo. A gente volta, né, é aquela questão de remexer na história para entender o presente. O Bruno Segalo, ele nasceu em 1922 e faleceu em 2001 com 78 anos. Em 1954, ele é eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Para renovar a fé dele, alguma coisa. Aí, como é a vida política, ele vai para a Rússia em 53, via sindicato também. Ele era comunista. Então a gente tem dois vieses, né? A parte política que anda totalmente com a parte artística. É muito difícil falar do Bruno e falar sobre o acervo, né, a obra dele, sem falar dessa política dele, desse movimento. Então ele tem a obra comercial, vendável, né, a obra pública e a obra artística, que ele não tinha intuito nenhum de vender.
Porque aí que tá a riqueza, porque daí tu vai conseguir materializar, exemplificar conceitos e teorias que a gente estuda. É boa? Eu acho que é uma imagem boa. Acho boa. Boa, bem legal. Boa. É um sinal de proteção para os católicos. Eu acho que é bom incentivar a cultura lá. Uma pessoa comum não ia ser boa por nada, mas como é Cristo é boa porque é Ele e... Tá bem centralizado na imagem e chama mais atenção. O Cristo, né? Passa uma imagem de, sei lá, proteção. Jesus ajuda as pessoas, ajuda a nossa vida, ajuda a termos continuidade na vida. Dá um ar de fé. É boa, apesar de eu achar ele muito estranho. Tá meio desgastado o rosto dele ali. Meio sujo. Tem um olhar muito sério, assim, queixo empinado. Eu acho ele meio, sei lá, deformado, alguma coisa assim. Ele trabalha muito com expressionismo e ele distorce algumas coisas. Mas a imagem é boa. O que eles quiseram passar, eu acho que é boa. É diferente, ela é meio boa e meio ruim, por causa que te passa uma sensação de segurança, mas ao mesmo tempo de raiva. Eu me perguntava assim, meu Deus, que posição está esse homem, né? Com os olhos fechados, na minha opinião ele está com o rosto sereno, um pouco altivo também. Mas para onde está apontando? Daí pegando fotos desse Jesus de cima e da cidade, tu percebe que está no mesmo alinhamento da Catedral de Caxias do Sul. Mesmo, é porque cada artista tem um jeito de fazer sua obra, né? E tem uma força religiosa muito forte também na cidade, né? Outra coisa interessante na cidade é o ponto estratégico que ela está. Assim, porque ela é bem alta. É alto e... Eu acho que tipo é mais pra alongar mais, pra chegar mais perto do céu, assim, pra ser visto por todos. E a gente pode até imaginar um corpo pra ele. Por exemplo, ele fica ali cuidando, se tem fogo, se quebra alguma coisa, ele fica ali cuidando dos pavilhões da festa da uva. Vejo um trabalhador, acho que é de uma obra. Da construção civil. Eu vejo um construtor, um pedreiro. E uma mulher de vestido, com caixa de uva. Só que é estranho porque parece que a mulher ela é de época e o homem é de agora, assim. Que o homem é mais atual por causa do vestimento, porque ele é um trabalhador, e a mulher já parece uma assim, do século XX, por causa dos vestimentos, uma coisa bem diferente. Sei lá, porque tipo, a mulher ela parece estar chique e com um cara que tá no trabalho, digamos assim. Não sei como é que eu defino a mulher. Dona de casa, típica italiana, levando pra ele uma uva, pra ele se alimentar. isso daí parece tipo o homem que estava trabalhando, né? E daí, por exemplo, a mulher dele foi lá levar um lanche pra ele, alguma coisa assim. Eu acho que mostra, assim, a generosidade da mulher, assim. Todos têm o direito do alimento. Representar mais a questão família, eu acho, assim. Tipo, do trabalhador e a mulher mesmo indo até lá levar comida e tal, essas coisas. Enquanto o homem vai trabalhar, por estar com o capacete ali, a mulher fica em casa, mexendo em fruta, em horta, em alguma coisa assim. Uma italiana e um metalúrgico. Acho que de novo é a questão italiana das uvas e tal, que é símbolo aqui da região. Mostra coisa bonita, que lembra, mostra um sentimento bom. É, isso. Pouco clichê, mas... Claro que tem horas, tem dias, tem até semanas que tu não tá bem, mas na lembrança, assim, eu tava bem. As cores são bem fortes. Uma festa da uva, um cartaz da festa da uva do passado. Fim de 93, foi pra festa da uva 94, né? Uma mulher e um homem com uma uva na mão. O cartaz é direcionado para atrair, para chamar atenção, para não sei o quê. E a obra de arte é o contrário, é o que tu sente. Se alguém gosta ou não gosta, isso é outra coisa, né? E esse não, esse tem que, pelo menos, chamar atenção.
Acho que está tentando fazer o leitor da imagem pensar um pouco e refletir sobre essa união que existe entre a cidade e o campo. Eu acho que ele quis retratar, assim, as relações entre essas pessoas de classe mais baixa. Eu acho que ele quis dizer que as pessoas, não importa a classe social, eles partilham as coisas que tem. Não sei se tem a ver, mas sei lá, parece, pela roupa deles. Ela não tá ligando se ele é um pedreiro, se ele tá sujo, se... Mostrar que, mesmo tendo o desenvolvimento da cidade, que é grande, da construção civil também tem a parte cultural antiga, por causa da italiana, tipicamente vestida. O cartaz que ganhava eles faziam desse tamanho, faziam um pouco maior e faziam aquele enorme, e era espalhado por tudo. E o meu fizeram só esse aqui, e eu acho que eu não vi nem meia dúzia de lojas, não apareceu. E aí mudou o autor, pegaram um outro, que nem foi do concurso, eu acho que foi a firma que fez, né? Dá para entender bem. Mais fácil do que isso aí, um cara que é um operário de fábrica, e ela com um traje típico e uma uva, o que mais que eles querem? Podia levar um hambúrguer. Não, eles querem assim, um casalzinho que se olha, que está feliz da festa da uva, e depois aqui a catedral, e aqui não sei o que, tudo em redor, assim, parece assim, propaganda para filme. Ele disse, mostra as ideias de Caxias do Sul, vende a ideia de Caxias do Sul. Tem, às vezes sai no jornal, na festa da uva, todos os cartazes, vocês já viram, né? Desde o primeiro até o último. Como muda também, né? A moda, né? Os primeiros é tudo aquela guriazinha com cestinho, depois vai afrouxando, né? Tem alguns muito bonitos. Depende do que quis dizer. O rosto deles não aparece muito, assim, a boca, os olhos. Não interessa o rosto, isso aí é para ser todo mundo, né? Então, se eu faço um rosto, isso aí é parecido com a minha prima, é isso que eu não queria. Então, muitos me perguntaram por que não tem rosto, e até lá na universidade. Eu disse, porque é para ser todo mundo, pode ser qualquer um, né? Parece boa, assim, não sei. Por mais que eles estejam, parece sérios ali. Acho que é boa. Sim, mas eu tinha uma fase que eu não conseguia fazer rosto, não conseguia, e até o psiquiatra disse, por que não faz rosto? Aí eu comecei a fazer o rosto, mas não me sentia bem. Então tem alguma coisa aí dentro que tu não sei, que te tranca. É uma imagem boa, só que ela não tá muito bem delimitada. Pelo operário, que não tem a ver com a festa da uva, mas a mulher tá bem caracterizada. A mensagem, sim, até seria legal, mas ela é ruim, assim. É boa. Boa, muito legal. Parece meio antigo, assim. Não tem nada de novo, assim. É boa, eles estão, sei lá, estão juntos, conversando. Mostra solidariedade. Mais ou menos. Ela acha só que não combinou assim, o homem com a mulher. Combina. Eu tenho a impressão que lá a festa da uva, o local é muito grande, então eles botam muita coisa só para encher, que não tem nada a ver, né? Tem assim artesanatos que afinal não tem nada a ver com uva ou com Caxias. Eles vêm de fora, vêm do Chile, vêm não sei de onde, então aquelas músicas lá. Claro, se não faz um show do fulano de tal, a turma não vai, né? Então não é mais aquilo típico, assim, que todo mundo também na cidade usava nas lojas. Eu me lembro, eles tinham traje assim, né? Os artistas deviam ser envolvidos na festa da uva, né? Você poderia transformar a cidade numa vitrine para o trabalho dos seus artistas. Se antigamente a festa da uva era a vitrine da indústria caxense, que não cabe mais hoje por N razões, hoje podia ser a festa da uva é a vitrine da arte, do povo de Caxias. Mas nem isso. É uma máquina hoje, né? Bota a indústria aqui, bota as uvas ali, bota as princesas lá. É muita gente, muita coisa, tu não tem mais o contato direto, assim. Olha, a festa da uva de Caxias existe desde a década de 30. Eles não conseguiram até hoje criar um museu sobre a festa da uva.
Acho que quanto a cultura tiver voltada para achar que cultura é coisa de italiano, é a cultura dos italianos, é a valorização da colônia, isso pode ser feito, mas não ser dito como apenas isso, como uma questão cultural, não. Né? Estude isso como antropologia, como não sei o quê, mas não leve isso como sendo arte. Então as pessoas ainda estão muito ligadas na questão da arte ligada ao italiano. Chega disso, chega, sabe? Vamos esquecer isso. Chega, né? Não vamos meter mais religião católica italiana, vamos ver o tipo de casa dos italianos, o tipo de comida dos italianos e transformar tudo isso em arte. Vamos parar com isso e vamos pensar numa coisa que tem a ver, sim, Caxias, Brasil e mundo, né? Mas não ligada a essa coisa, sabe? Que é a cultura, sabe? Que é essa coisa e tudo ligado aos italianos. Chega disso. E eu acho que chega isso para as escolas, chega isso para todo mundo. Tá, tem um... Não sei. Bah, eu não reconheço essa obra. Tô vendo Árvores? sei lá, parece uma pessoa com os braços pra cima. Mas eu não tenho noção do que representa. Um homem agachado, com as pernas abertas e os braços pra cima. E atrás, talvez representa o globo terrestre, não sei bem definir. Um homem feito de lata. Um homem? Acho que é um homem. É um robô? É de ferro. É de ferro. Um boneco, alguma coisa está representado ali. Não sei, eu acho, por exemplo, de repente a pessoa pensou no mundo, utilizou o ferro para mostrar a questão do trabalho, para as pessoas entenderem que o mundo modifica, a questão do ferro, acho que é isso. Se tem ferramenta, deve ser alguma coisa da área de ferragem. Tá perguntando onde? Tem um símbolo embaixo. Eu vi a estrela ali, ó. Tem a estrela, aparece na UX. Na universidade, né? Na UX? Na UX. Na UX. Por causa da marca que tem embaixo, que tem o símbolo da UX. Não conheço, é verdade, eu nunca vi lá. Quanto tempo de longevidade vai ter essa forma daqui para frente, entende? O ferro foi esticado. Trabalho com solda e metal. Ele quis expressar o trabalho manual, metalúrgico, alguma coisa assim. A linguagem cubista. É uma pessoa ali que representa o quê? É, tipo uma pessoa que tá conhecendo o mundo, assim, no caso, porque na UX tu faz vários tipos de faculdade para tu conhecer, para tu explorar o mundo, e ali tá uma pessoa, digamos, explorando o mundo. Pode ser que, por causa do aprendizado e tal, das ferramentas, pode aprender a usar elas. E o mundo para conquistar ele, né, no caso. Pés na região e olhos no mundo. O ser referenciando o mundo ou o mundo referenciando o ser, alguma coisa do gênero. Um animal, sei lá, meio que atacando. Não sei se parece um anjo, alguma coisa assim. Fonte de energia, não sei. Talvez seja tipo o alcance do homem, assim, em todo mundo, alguma coisa assim. Uma pessoa que vai voar. Deve ter alguma coisa a ver com aquela imagem de Da Vinci lá. Parece que ela parece que é tecnologia tentando juntar as duas partes do mundo, não sei. Ele acha que é um salto, tá mostrando um salto para o novo. Tecnologia tem dois lados, né? Tem sempre o lado positivo e o lado negativo. É uma imagem subjetiva, tu tem que pensar um pouco para responder. Em termos de artes visuais, no caso, seria um trabalho de comunicação, essa expressividade assim que tem, assim, contemporâneo, um elemento assim bem, diria contemporâneo, não, diria contemporâneo sim, mas diria mais a estilização, né, claro, de uma ideia, né? As ideias dos estudantes.
Para que buscar longe o que está perto de nós, né? Então hoje assim, o pessoal diz assim, bah, às vezes eu viajo lá para não sei onde, vi um trabalho assim que me lembrei de ti, né? Aí disse, pois é, mas tu viajou para lá? Não, mas onde é que tu te inspira? Eu digo, eu fico lá, eu moro no meio do mato e fico lá, entre os passarinhos e tal, fico olhando as árvores ali eu me inspiro. Talvez, eu não sei quem fez, teve um pensamento quando fez para ter um marco, não sei, ou teve votação, uma escolha para escolher essa imagem para estar lá na UX, não sei o que eles resolveram. Melhor marco UX a bandeira, ele prefere a bandeira, ele acha que é um marco melhor. Ou as estrelas. Para estudo ali na UX, seria tipo mais ou menos um livro, por exemplo, uma coisa assim. Tem gente que deve gostar, porque tá lá, né? Mas eu não acho bonito. É boa. Apesar de ela ser meio estranha, ela é boa. Eu não achei muito interessante, assim. É interessante. Não sei se boa ou ruim. É boa? É ruim? É boa, eu gostei da imagem. Pra ela o jeito é ruim. Acho que é boa. Essa eu não sei, gente. Boa. É bem ruim, o jeito é bem ruim. É boa? É ruim, assim, parece que é um bicho, assim, te atacando. Não é bom ser atacado por um bicho. Se o simbolismo for o trabalho, é legal. Ruim, tu acha? Meio estranho, mas é legal. Talvez seria ruim, né? Depende do que for interpretado por cada pessoa. Tem um momento assim que se respeita muito mas isso tem muitos adultos também que fazem isso, né? De achar que quem tem que dar o sentido é o artista. Então são aquelas pessoas que vão nos museus e vão direto na etiqueta. Vão direto olhar a etiqueta e o título para tentar entender. Ter referência. Não se dão assim o direito de fazer a sua própria leitura. Então tu vai ver que é bobagem esse negócio que dizem que arte é supérfluo. Não combina com nada, não tem um jeito, não tem um sentimento, não mostra um sentimento a imagem. Acho que é ruim porque parece tão velha, se pintasse, acho que ia ficar mais moderno, mais novo, arrumada, ia ser mais atrativo. Parece tão estranho. Claro, isso é. Boa. É verdade. Pra mim parece o logotipo do Batman, o morcego e tal. Só isso mesmo pra explicar, não tem outra coisa. Eu vejo uma cidade bem, digamos, bem evoluída, né? E atrás tem um dinossauro, acho que é um dinossauro, tá destruindo a cidade. Um monstro. Com uma torre ali na boca. Eu vejo um bicho, se não tivesse essas coisas atrás, poderia dizer que é um hipopótamo, mas... E tipo, achando que esse monstro caracteriza os pichadores das paredes, né? Do centro, dos prédios. Que destrói o patrimônio. Tipo, Godzilla, assim. E a cidade, as ruas da cidade, os espaços são todos bem desenhados. Uma cidade tecnológica. Cheia de pichação. Acho que é isso que dá o interessante do desenho. Meio feinha. E o céu atrás, assim, meio chamando atenção, que tá vermelho e branco e coisa que não é uma cor adequada, assim, pro céu, mas tá querendo chamar atenção. O desenho mostra um monte de confusão, favela, coisa ruim, coisas que não combinam, mostra as coisas erradas, coisa feia mostra o desenho. Demonstração, assim, do que, por exemplo, seria um bairro, alguma coisa assim, né? Tipo, muita desordem. Guerra? Representa guerra, uma piada isso. Grafito.
numa cidade grafitária. Tipo, tu escreve pra pessoa uma coisa, daí a pessoa não entende, daí tu pergunta assim, quer que eu desenhe, sabe? É mais ou menos isso, a gente pergunta pras pessoas, tu quer que eu desenhe? E antes de perguntar, a gente já desenha pra pessoa entender, sabe? Acho que talvez ele se inspirou através de um filme, talvez. Muitas vezes a gente não consegue, a gente quer passar uma coisa com grafite e a gente tem que utilizar o personagem. Como eu acabei usando nesse painel o Godzilla, sabe? Para as pessoas verem e refletirem sobre isso. Acho que o dinossauro seria o próprio homem que está destruindo a nossa cidade, né? Ou seja, a gente está destruindo isso e sobrando a arte, sabe? Sobrando o grafite. Para mostrar que quem picha é tipo um monstro, destruindo a cidade. Não diria bem a cidade, mas também a sociedade, assim. Como se o Godzilla e o outro personagem que tem estivessem destruindo os prédios, mas que estão pichados, sabe? Se o monstro fosse uma pessoa, assim, seria, por exemplo, o anarquismo, alguma coisa assim na cidade, né? Destruindo a cidade. Se fosse um homem, tipo um homem de terno comendo um prédio, daí eu teria outra conclusão. Não sei se é o crescimento desenfreado que pode destruir uma cidade também, ou se ele está querendo diminuir o crescimento da cidade, não sei, certo? Não tem nada assim alguma coisa que eu poderia dizer que destrói a cidade, sabe? São pequenas coisas que talvez não façam tão bem para a cidade, mas não uma única. Pra mim é mais uma diversão isso. Acho que o autor quis fazer uma diversão de fazer um dinossauro comendo um prédio. Ele acha que se o artista desenhou, ele pensou, ele sonhou com coisas, para não ter coisas erradas no futuro. O interessante do grafite é isso, tá na rua, a pessoa vai olhar, vai dizer gostei, não gostei. Vai acabar passando e vai dizer assim, porra, os caras sujaram o muro do cara. Antes estava mais bonito, mas a pessoa vai ter essa coisa de falar, vai ter essa coisa do pensamento, de tipo, mexeu com a vida da pessoa, sabe? O habitat dos animais e a era clássica, os dinossauros que voltam que querem que o mundo volte como era. Por ser um bicho, se é o meio ambiente, ou se é o capitalismo, alguma coisa assim. O cidadão que ele polui a cidade, não cuida bem. A natureza que se rebela. Contra a sociedade, contra o ser humano. Muitas pessoas paravam na parada e começavam a olhar e passava o ônibus e todo mundo olhava assim, tipo... E daí nós achamos um ponto certo para fazer uma arte dessa forma, assim, querendo, vamos dizer, combater com a sociedade e fazer com que as pessoas se perguntem o que está acontecendo ali e o que está saindo disso. Né? Acho que dá uma ideia de caos, de urbano e moderno, assim. É o tipo de coisa que agrada o adolescente. Esteticamente o grafite consegue se encaixar em diversas coisas, mas o grafite só é grafite quando ele está na rua, quando é o ato, sabe? De tu estar ali com o spray na mão, com o rolo, com o pincel, tu agindo, sabe? Eu gosto de pintar na rua porque tu tem um contato direto, o pessoal vem e para e pergunta, nem que pergunta besteira, mas tá ali, né? Ou os jovens que passam, me dá uma raiva, esses adolescentes, eles passam, as gurias ainda olham, mas elas dizem pro guri, olha aí que... Sabe, eles estão noutra, eles têm shows e têm guitarra e não sei o quê, é outra coisa. Eu acho que até é melhor estar ali na rua mesmo, por causa que muito mais gente vai ver essa arte ali, pintada no muro, do que vai ir para um museu para pesquisar sobre ela. Não muito. Tinha que ser um lugar mais movimentado, que nem ali, fica meio escondido ali naquela rua. Eu acho que, tipo, na parada de ônibus é bom, assim, porque daí, tipo, as pessoas estão ali esperando o ônibus, dão uma olhada, né? Já dá pra refletir um pouco, né? Não sei, é meio estranho ter uma obra de arte, digamos assim, na parada. Né? O grafite, quando ele sai da rua, ele não é mais grafite. Tu utiliza as técnicas do grafite pra expor,
para fazer uma exposição, mas tu nunca coloca o grafite dentro de uma galeria, tu nunca coloca o grafite dentro de um outro suporte. Eu utilizo as técnicas, eu utilizo, vamos supor, a caligrafia, eu utilizo a estética do grafite para outras coisas, como no design gráfico, como hoje em dia estampa. É uma imagem boa. Ela é bonita, né? Bem criativa, mas é ruim. Porque tá representando uma coisa ruim. É ruim pela questão de ter um monstro devorando a cidade, mas é boa também pela questão, tipo, da conscientização do crescimento. Eu acho ela interessante pelas cores e os desenhos que passam mesmo a cidade tendo umas cores meio que sem vida, o monstro traz uma alegria e as nuvens também. É boa? Ela é boa. É divertida. Quem é que vai ser sincero e vai dizer assim, meu, tá uma bosta? Ela é bonita, mas não tá representando nada pra mim. Péssima. É ruim, né? Porque tá destruindo uma coisa, assim. Destruindo um prédio, uma sociedade. A imagem, né, tipo, depredando a cidade e tal, né, pra mim seria ruim, assim. Não gosto muito. Parece provocação das pessoas. As pessoas vão pensar que é verdade, vão ter aquilo como modelo, vão ter medo, ter trauma, não sei. Algumas pessoas vão saber que é brincadeira, depende do jeito de cada um. Pra mim é engraçada. Mais ou menos. Ela é bem moderna, eu gostei dela, sim. Eu considero arte, mas eu admiro e eu respeito. Mas no meu gosto pessoal eu não gosto. É ruim? Não. Não é arte. Não, esse desenho não é arte. Ai, porque tem muitos desenhos assim, feios que são nas paredes. Ainda é melhor esses desenhos do que, tipo, pichar e fazer um monte de nome só escrito. Desenhos, pelo menos, as pessoas olham e podem achar bonito. Porque pichação polui a cidade. O grafite é um desenho, é uma arte. Os traços do grafite são muito lindos, cara. Tipo, é um trabalho mesmo que eles fazem. Já a pichação, o cara só compra uma lata de spray, vai lá e risca o muro e já era. Não, daí não é arte, daí é poluição daí. Pra mim não é arte, não porque sendo arte seria melhor. Sim. Mas não é outra coisa. Pichação é um modo mais de demarcar terreno de grupos. E então eles estragam, eles escrevem coisas que não tem sentido. Não é certo, né? E eles só fazem, eles só riscam. Ficar escrevendo as coisas que, tipo, não entendem. E é ridículo. Se tu vai olhar, tá, tem aqueles que fazem aqueles desenhos, daí são bonitos. Mas agora essas letras, essas coisas, tem aqueles grupos, eu acho muito feio. A pichação, ela vem do protesto. O protesto vem de letra, vem de palavras, as palavras vêm de letras. Ou seja, a caligrafia em si. O grafite, ele descende da pichação. É a pichação evoluída, ou seja, o engordamento disso, eu vou pintar a letra de uma cor e contornar ela de outra. Foi daí que surgiu o grafite. Eu admiro, querendo ou não. É interessante. Pichação não. Não. É uma arte, querendo ou não, né? Cara, que muita gente não considera arte, mas acho interessante. Acho que forma a cidade mais bonita. Não. Acho que não. Pichação não é arte. Quer dizer, depende. Para quem fez, é um modo de arte, é um modo de se expressar. Dependendo de quem olha, acho que não é arte. Dependendo de quem olha, acho que é arte. É mais ou menos o conceito que tudo é arte, depende dos olhos de quem olha. Mas que nem sair só pichando, tipo, escrevendo, assim, siglas, nomes, essas coisas, eu não acho arte. É algo que acaba denegrindo a cidade, não, tipo, fazendo uma forma de expressão. E aquela coisa, como a arte contemporânea pode qualquer coisa, então por que pichação não pode ser arte? Ela está intervindo na arquitetura e no visual de uma cidade, no urbano da cidade, então por que não pode ser arte? O grafite é legal e a pichação é ilegal. A rua também é do pichador, também é do grafiteiro, também é do artista plástico. Qualquer pensamento pode ser traduzido em arte. Qualquer coisa que tu imagina, tu pode botar na arte. Eu gosto. Eu só sei isso. Eu gosto. Eu não. Eu não gosto. Eu prefiro pichação a grafite, assim. Existe aquela coisa do respeito entre o lugar da pichação e o lugar do grafite. Eu vou respeitar a pichação, eu não vou subir num prédio e vou fazer um grafite lá em cima, a não ser que me paguem para isso. Mas eu acho que é respeito, até porque assim, os locais que a pichação busca para estar
é diferente do lugar que o grafite busca estar. O grafite ele busca estar numa altura visual onde qualquer pessoa possa ver e ele busca com que as pessoas vejam, ou seja, eu quero que a pessoa que esteja aqui na parada veja meu trabalho, mas o pichador ele não quer que a pessoa que esteja aqui na parada veja, mas sim outro pichador que esteja na parada olhe para cima, que são muito menos pessoas do que as pessoas que param e olham para trás, sabe? Eu sou a favor dos grafiteiros, acho que grafite é uma arte que deve continuar, deve ser feita nos locais, mas pichar monumentos eu não admito, né? Isso eu acho que é vandalismo. Quando eu era diretor do Departamento de Memória e Patrimônio, foi pichada a bota, essa bota aqui, né? Nós tivemos que fazer centenas de coisas para poder tirar a tinta dessa bota. Não se tem essa identidade, mas ao mesmo tempo eu estou ali, né? Eu estou presente ali. Mas aquilo não é meu, as pessoas demoraram anos para conseguir um dinheirinho para pintar sua casa. E aí eu vou ali. Então é diferente de tu pichar um prédio público, eu acho, de tu pichar uma casa de morador. É diferente eu pichar uma loja, de eu pichar uma questão que é na frente de uma prefeitura, entendeu? Eu acho que falta muita crítica também dos dois lados, vice-versa. Isso aí, eu acho que é um grande trabalho. A cidade não quer ver seus monumentos pichados por outro, mesmo que seja uma pichação artística, ou que seja um grafite que algumas pessoas acham bonito. Sobre outra obra de arte, não. Depende do... Depende. Qual fosse a proposta, assim, o que a gente já está inventando, assim. A rua é de todo mundo, né? Então é essa questão que quando a gente fala em patrimônio, de trabalhar o pertencimento, a identidade, a memória, é trabalhar isso, a valorização do meu patrimônio enquanto a pessoa. A valorização do muro do meu vizinho, a valorização do chão que eu piso, a valorização com o ar que eu respiro. Então, eu acho que essa questão do pichador, eu acho que é um trabalho que vem de resgate junto na escola, desde pequeno, de pertencimento com a cidade. E de que aquilo também é meu. Que eu não posso dizer que é certo nem errado. A parte errada é aquela coisa de tu tá entrando no limite da vida de outra pessoa. Tu tá estragando uma coisa que talvez a pessoa não queira que seja estragada. Me incomoda, assim, mesmo trabalhando na rua, não é algo que me agrada muito. E até porque a pichação ela tem aquela coisa de tu não vai perguntar pra pessoa se ela quer que tu faça, se ela deixa que tu faça. Simplesmente tu vai ali e faz. A parte legal da pichação é aquela parte onde tu entra num protesto contra alguma coisa. Eu vou pichar, mas sim, eu vou pichar a Rede Globo, eu vou pichar alguma coisa que intervenha no capitalismo e realmente tenha aquela noção do protesto. O senso crítico deles, será que eles estão vendo aquilo como eu não concordo com isso? Ou é simplesmente vandalismo? Ou o que é o vandalismo? Entende? Eu acho que só conversando com os grupos. Um ferro, eu acho que é uma grade, um negócio assim, amarrado por cordas. Grama, pedra, terra. Estrada de chão. Um cordão, né, entrelaçado entre os ferros ali. Ali eu vejo um corrimão e ele parece que tá preso com fios. Ou por que não quis soldar ela ali e fez isso aí pra unir as duas? Enjambração. Certo que eu vou parar pra olhar, é um negócio assim, tipo, tá o corrimão ali, o corrimão tá bem firme e mesmo assim ele tá preso por fios. Chama atenção. Não, chama atenção pelo fato do fio estar amarrado, que não é normal, né? Se for olhar, o corrimão parece quase que tá tocando no outro, por causa da linha que une os dois. Isso daí é uma obra? Aí eu não entendi muito por quê. É uma coisa meio, como é que é? Dada, né, que chama. Não, é diferente isso aí. Teria que ter algum escrito ali para as pessoas terem atenção, alguma placa, alguma coisa, se tem problema, se não tem. Ali não tem nada, é direto um fio, não sei o que será que tem ali, eu também quero saber o que tem ali, por que não colocaram a placa? Tudo que é na rua, assim, que é público, não tem dono, pode fazer o que quiser. Eu lembro
isso, assim, da gente ter acho que uma vontade comum de trabalhar junto e eu acho que também em coletivo, né, como coletivo, assim, e de fazer alguma coisa na rua, né, no caso, uma intervenção na cidade, em Caxias, assim, era mais ou menos isso. Eu lembro que pelas nossas conversas, assim, às vezes a gente falava assim, já misturando assim com o suporte, a cidade, a gente comentava assim, a cidade é muito... A Marina principalmente falava, a cidade é muito limpinha, é muito organizada. Ela disse assim, às vezes me falta uma sujeira, uma bagunça, tá meio organizado demais. Mas o que a gente tinha em comum, eu acho, no fato de ter escolhido a rua, era que a gente via assim, muito das pessoas andando e não importando o local onde elas estavam passando. Essa coisa da criação da rotina era uma coisa que a gente via assim, as pessoas passam e não reparam o que está mudando no espaço, o que está acontecendo. Elas passam ali para ir para o trabalho, passam para outra rua para ir para casa, mas é como se elas tivessem, sei lá, vendadas, estão só passando e não estão apreendendo o lugar. Aí tu pode tirar uma filosofia e usar isso para se comunicar melhor com as pessoas ou não. Tem, tipo, a impressão de que parece que se um não ficar amarrado no outro, eles vão cair. E quer mostrar uma força que pode unir os dois. São praticamente impossíveis de se mover. Ali eles estão perto, mas eles não estão grudados. Sei lá, eu acho que é tentar aproximar os dois objetos. Tipo o ferro, que seria o mais forte, está rompido, só que ele é unido por algo que é mais fraco, assim, que parece um fio de lã. Só que o fio é muito, assim... Dá a impressão de que, tipo, pessoas sozinhas não têm muito poder, mas juntas elas podem vencer coisas que seriam difíceis. Eu acho que se um não tivesse o outro, não estaria ali, teria os dois caídos, no caso. Eu acho que o corrimão fala da sociedade e os fios pode ser até a internet que está unindo através da rede, a televisão e vários meios de informação. Como se os ferros fossem pessoas, assim, né? Tipo, as pessoas estariam presas, assim, na sociedade, alguma coisa assim. Presas, né, em situações, até trabalho, essas coisas assim, né? Aí eu paro pra pensar assim, quanta coisa já não aconteceu nesse meio tempo, nesse lugar, ou ao mesmo tempo acho que ativa nas a nossas memória, vidas, assim, o que já não mudou. É uma memória. Ativa essa memória. Né? Sei lá, não exprime, pra mim não exprimiu nada. É muito abstrato. Choque? Amarrado? Pra mim pode simbolizar a união. Segurança? Parece que tá fechado para não entrar. Algum local fechado. Ou morreu alguma pessoa, eles marcaram de vermelho ali. Depende, não sei, essas duas hipóteses. Ou tem pessoa morta ali, eles fecharam para ninguém entrar. Ou também, terceiro, é a casa do diabo, para não entrar, é perigoso, lugar perigoso, igual um aviso, não tem placa, então eles usaram o cordão vermelho, também pode, porque no passado não tinha placa, então eles usavam, não sei qual a ideia. Não dá para analisar esse trabalho ou alguma coisa assim tão atual como isso foi ou não foi. Acho que isso a gente vai ver com o tempo, né? O resultado. A imagem boa. É ruim. Porque o chão tá, tipo, feio e tá representando coisa amarrada. Não é bom, assim. Que as coisas são boas, tipo, leves, soltas. E isso aí tá amarrado e com fio vermelho ainda, que eu acho que é pra chamar mais atenção ainda. É boa, parece que ele quis unir as coisas, sei lá, os semelhantes. Ruim? Bonita. Ruim. Boa. Essa é ruim. Eu acho que é boa. Interessante o zigue-zague das linhas. Não é muito boa. Tipo, eu achei estranho, porque com a pessoa que vai perder tempo, né, fazendo isso. É boa, é legal. É ruim. Ela é boa, porque ela faz pensar. Sim, um aspecto que me interessa, assim, essa coisa que é efêmero, né? Ele não vai estar ali para sempre, ele vai acabar. Quem viu, viu. Quem não viu, talvez veja só um registro, só vai ver uma foto, um vídeo, ou vai ouvir alguém falar. É importante, ela acha importante. É importante mostrar. Porque a gente escolheu alguns pontos, os centrais, assim, né? Mais do centro mesmo, como a praça, sei lá. Mas a gente também escolheu lugares que eram importantes para cada um, assim, de algum modo. Assim, lugares dos afetos, assim, né? Ele acha ruim, sim.
O laço tá errado, tem alguma coisa estranha com o laço. Uma mistura. É complicado pra ele. Sei lá, eu não tiro nenhuma conclusão disso. Teria que filosofar um pouco, eu acho. Aí eu lembro assim que uma das coisas que marcou quando a gente estava escrevendo era que a gente comentou bastante assim, o fato de usar a lã vermelha era o fio de Ariadne. Ah, sim. Que foi uma coisa que a gente comentou bastante. Assim. Essa coisa do fio. E que também não era a nossa ideia fazer um trabalho que fosse gritante, assim, que todo mundo percebesse, assim. Ah, até porque não combina, eu acho que nenhum com... Não combina com os nossos que a gente trabalhos, já vem fazendo, assim. Se ele fez é porque ele queria dizer alguma coisa, né? Mas às vezes ele não precisa que a sociedade entenda. Porque o artista, ele expressa o que ele tá sentindo. Mas se a sociedade gostar, é bom pra ele, né? Eu lembro que a gente conversou sobre frio, assim, sobre essas sensações térmicas, e aí a gente chegou na lã, e até pelo aspecto afetuoso, assim, a avó tricotar o blusão de lã, a manta, essa coisa. Referências muito... Assim, é muito pessoal, assim, essas coisas que a gente tinha em comum, aí a gente escolheu a lã, é Nada claro. tão viajante também. O vermelho mais óbvio impossível, assim, né, tipo, a cor viva, que contrastava mais com o cinza da cidade, e querer chamar atenção para o afeto das pessoas pela cidade, né, para se preocuparem pelo lugar, com o lugar. Então acho que o vermelho foi essa escolha, assim, de olha aqui, isso está chamando, isso é um lugar, é alguma coisa. Arte pode ser em qualquer lugar, sabe? Tudo pode criar qualquer arte, mas isso é uma arte diferente. Que ele quer mostrar uma coisa e quem entende, quer dizer, quem vê pode entender de alguma forma contrária à do artista. Não me passa pela cabeça que possa ser uma arte, um artista fez isso. A arte pra mim foi as figuras anteriores que tu mostrou pra mim, pintada, trabalhada. Isso aí não parece ser trabalhado. Não é arte. O currículo formal da escola é aquilo que a gente sabe, que o professor fala que existe, né? Digamos lá, o feudalismo em história, a crase no português, o cubismo em artes. Esse é o currículo explícito, mas tem o currículo oculto, né? Que ele ensina muito mais do que o currículo explícito. Então, isso aí, esse preconceito visualizado ali, né? Isso aí ele tem mais força do que alguma coisa que é ensinada e depois cobrado numa prova. Parece uma carne. Carne? Meu Deus. Isso aí é carne? Carne jogada em cima de um banco. Nossa. É um monte de bife de carne. Eu acho que mostra a questão do passado, quando as pessoas cortavam a carne e colocavam no sol para ela ficar seca. Isso é uma mais famosa, é uma cultura do Rio Grande do Sul. Não sei, ou fazer um churrasco com as pessoas, combinar, não sei qual é a intenção. É um banco com alguma coisa. São carnes? Provavelmente numa parada de ônibus. É uma parada? Eu não vi, não sabia que era uma parada. Não acredito, não! Eu acho que já começava a falta de respeito, botar carne na parada de ônibus. O cachorro vai comer, vai encher de cachorro ali na parada. As pessoas vão fugir. Muitas pessoas vão passar ali e vão dizer que isso tá fazendo ali. Não sei o que ele quis dizer, mas é meio estranho. Meio não, é muito estranho. Eu não consigo pensar. Essa daí é muito difícil. Não dá pra entender muito bem assim onde ele quis chegar. Eu não vejo nada. Não entendi. Será que ele tá botando lá para vender a carne? Ela perguntou. Foi uma tentativa de provocação, e essa provocação gerar uma pergunta: o que está acontecendo aqui? E eu acho que quando eu provoco essa pergunta e faço as pessoas pararem e terem essa surpresa, eu estou fazendo arte. Comida, carne, sangue. Eu ainda tô meio confuso sobre isso. Banco de parada de ônibus é muito sujo. E vai qualquer pessoa lá sentar e não cuida.
Então acho que o que ele quis representar é realmente o que é, uma sujeira, uma coisa ruim. Eu acho que eles quiseram fazer isso mesmo para chamar atenção. Tem muitas pessoas que hoje em dia tratam o outro assim como se fossem mais objetos assim descartáveis. Tipo, eu uso ali, não presta mais, tchau, entendeu? Pode simbolizar que esteja ruim o transporte e estão tratando nós como carne, seria não como sobrevivente, como vida, mas simplesmente como pessoas que ficaram ali esperando muito tempo pelo ônibus e morrendo assim nas paradas de ônibus, alguma coisa assim, assaltos, essas coisas assim, né? Morrendo e viraram carne. É, só batendo aquele cheiro da carne, assim. A madeira que tá no banco já foi um ser vivo, não sei. Eu acho que a intenção dele é causar nojo nas pessoas. Fazer alguma crítica, mas é o que eu não sei. Né, se gerou essa dúvida, então, que bom, né? Brincadeira, assim, sem graça. Me espantou essa grande surpresa pela carne. Eu acho que teve mais a ver com as pessoas do que com o meu trabalho. Para mim foi apenas um elemento. Eu não sei, mas eu não sei em que cidade eu vivo, porque eu nunca vejo essas coisas aqui. Eu acho que através da curiosidade começa a formação. É uma imagem boa. Acho que não. Tô pensando até agora e não consegui identificar nada concreto assim. Essa obra ela é meio escrota. Naquelas. Não é nem tão... Não é bom nem ruim. Meio termo. Ruim, eu acho que é ruim. Ruim. Com certeza. É ruim. É ruim. Ela disse que é igual porco. É nojento. Tipo, tu vai preparado pra pegar o ônibus, aí tu vai sentar cheio de carne no banco. Eu nunca me achei um artista formal. Eu acho estranho. Não gostei dela muito. É boa, é bem criativa. Ruim. É uma boa forma de mostrar a demora dos ônibus. É ruim. Eu gostei da estética dela, assim. Mais ou menos. É estranha, mas... É o tipo de coisa que eu gosto porque foge do clichê, digamos, daquele negócio que nem aquelas outras ali, italianas, assim, que é uma coisa que a gente tá acostumado, né? E essa, ela passa uma questão meio mórbida, assim. É divertido. Porque antes não tinha nada, agora a pessoa senta em cima da carne, pega um pedacinho de carne, né? E faz. Foi importante por um período, até para se pensar no que é arte. Isso é um trabalho antigo, outros artistas já fizeram há muito tempo. Consideraria mais assim sujar o banco do que arte, né? Porque uma parada de ônibus é para as pessoas sentarem e encher de carne. Não vejo moral assim. Eu considero, por causa que ninguém ia gastar o seu tempo e dinheiro comprando carne só pra botar ali porque acha legal, entendeu? Alguma ideia ele tinha pra falar sobre isso. Pra ele é arte. Pra mim, não. Uma coisa simples, o cara vai no mercado, compra carne e joga no banco. Eu acho que a arte não é só uma tela, isso já faz... A arte é diferente. Para ela, não combina com arte. A arte para nós tem que ser. Tipo, para aquela pessoa que fez essa coisa, para ela é arte. Para mim, não, por exemplo. Para quem fez, talvez seja. Para mim, não. Pois, depende do contexto. Tipo, se estou lá, que tenho que me sentar, não. Mas, tipo, num museu, assim, posso aceitar. Acha que é arte, mas ele não conhece assim bem. Não. Muito estranho, não é arte. Isso é arte, é diferente. Carne com arte não combina. Plástico combina com arte. Carne não combina com arte. Inclusive a opinião de jornalistas da época não tinha nada a ver com pessoas que tinham o mínimo de conhecimento do que está acontecendo em arte no Brasil, no mundo, há 40 anos. Né? Sai na imprensa isso. Ela não deveria botar carne lá, ela deveria doar para os pobrezinhos. Isso é uma falta de entendimento absoluto, né? Isso não é arte, né? Isso é qualquer coisa.
Isso, né, isso gerou nesse público que se acha mais intelectual, mas que não estuda arte. A carne em cima, tudo montadinho ali. A arte, não tem arte ali. Nunca carne em cima do banco ajeitadinha vai ser arte. Depois foto, recolhe tudo e joga no lixo. A arte, como qualquer outra atividade, precisa de estudo e de conhecimento. É como eu querer me meter na mecânica de carro se eu não entendo nada, sabe? Eu vou lá dar palpite, que seria uma coisa, né? Todo mundo acha que sabe, mas não, tem que estudar. E se eu começo a fazer conceitos, eu deveria ao menos ter uma visão internacional, histórica, do que é arte, qual é os estágios que ela passou, o que as pessoas já fizeram. Mas nada substitui você chegar numa cidade e saber que naquela cidade tem um bom museu, que tem alguns registros importantes dos artistas daquela cidade guardados naquele local, que você pode visitar e pode conhecer a cidade através desses registros. Levar 2 a 3 imagens, 1 a 2 vezes por mês, durante o ensino fundamental, e discutir com as crianças sobre aquela imagem, isso aí já faz uma diferença muito grande, sabe? É claro que se a gente conhece como é que a criança lê aquelas tuas primeiras perguntas, né? O que ele vê, o que ele enfatiza, como é que ele julga. É óbvio que eu não vou levar prioritariamente imagens abstratas nem expressionistas nas séries iniciais. Então o que eu vou levar nas séries iniciais? Imagens que mostram animais, pessoas fazendo coisas, brincando, tocando piano, como tem muitas coisas na arte, né? Ou de imagens de revista, né? E discutir com essas crianças, mas a partir dos argumentos delas, elas vão fazer a discussão. A gente só vai ficar perguntando, é mesmo? Quem concorda? Tu discorda por quê? E essa é a discussão. Eu acho que existe um grupo de artistas que trabalham, que fazem um trabalho interessante na cidade, existe, mas eles trabalham quase individualmente. Eles sequer se relacionam com seus pares. Eu sei que o meu trabalho é um trabalho muito solitário. E eu tenho muita vontade dessas conversas. Sinto muita necessidade disso. Tem um pessoal legal que produz arte, que estuda, né, que está ligado ao NAVE, que eu respeito muito. Acho que são pessoas sérias, né, mas tenho dificuldades de conversar. É um problema talvez meu. É masturbatório, fica só ali entre eles, isso e aquilo. O que adianta? Eu não vou fazer. Eu não faço pra mim. Se eu fizer pra mim, eu não tenho por que querer expor, eu coloco na parede da minha casa. Eu vou olhar 24 horas por dia. Assim. O que eu acho que não dá de ficar assim, aquele cara que gosta muito do seu trabalho e para ali, né? E não evolui, não trabalha. Mas eu acho que assim, a gente tem que gostar do nosso trabalho. Porque se tu ficar ouvindo a opinião de todo mundo, vai ter muito mais pessoas que falam mal do que falam bem. Então a maioria dos artistas próprios, que realmente fazem arte bem, eu acho que eles gostam do seu trabalho e sabem ouvir a crítica e o elogio bom e ruim, sabe? Mas eu não consigo ter essa troca de ideias, troca de opiniões. Quando eu comecei, até por aquela coisa da pessoa em si, vamos dizer, da colonização italiana e alemã na nossa cidade, a gente é aquela pessoa que guarda as coisas, é muito apegado. O homem da quitanda não vai lá ver, não cria afetividade lá com as verduras dele, né? Não, é um trabalho como outro qualquer, foi feito um trabalho e tal, né? Não sei se sou tão apegada, assim, eu sou mais apegada aos processos, assim, a ter alguns registros para conseguir acompanhar como eu estou evoluindo ou não, o que eu estou fazendo agora, por que eu parei e tal. Eu sou mais preocupada com o processo, assim, do que propriamente com os trabalhos em si, sabe, em guardá-los, assim. Para mim, acho que tendo os registros, um ou outro que identifique o momento daquele trabalho, para mim já está suficiente, assim, hoje, não sei.
Eu acho assim, como o da rua, a gente não tem como ter esse apego, né? A gente vai ficar só no registro mesmo. E assim, já o meu trabalho não rua, acho que tem muito a ver com isso da Clarice, assim, é o registro, até às vezes tem um descaso meio grande, assim, tá feito, acabou, já, sei lá, já foi exposto, vai adiante, não vou ficar, sabe, naquele preciosismo de preservação, de cuidado. E ele vai se modificando também com o tempo, né? Se alguma coisa se destrói, a gente tem tanta forma agora de reproduzir. Vai dando um jeito, vai enjambrando, né? Vai perpetuando aquilo. Às vezes ele vai servir de ponte para um outro trabalho. Caxias, mesmo sendo uma cidade tão grande, tem poucos grupos, poucas turmas, poucas, né? Se tentam escondidas em algum lugar e a gente não sabe. E o conversar sempre é bom. Então tem um grupinho, 2 grupinhos, e esses grupinhos estão fechados em si mesmo. Acho que quanto mais coisas, mais produção, mais revistas, mais jornais tiver, mais fácil vai ser fazer arte e mais vontade a gente vai ter, né? Tipo assim, não pode ter um grupo que seja o pensamento. Tem que ter 20 grupos que estão pensando. Né? E eu respeito a opinião desse, daquele, entende? Tem que ter esse envolvimento e muitas pessoas fazendo, muitas pessoas discutindo, muitas pessoas dizendo, eu faço isso, não faço aquilo, não gosto disso, né? Isso é arte, isso não é arte. E eu acho que isso que acrescenta. Não achar que Caxias é uma cidade especial, sabe? Que é uma cidade maravilhosa, que pode se viver de si mesma, em cima de si mesmo, não pode, né? Eu acho que está muito ligado assim, o que é feito aqui se basta, né? O artista caxiense, né? Eu me basto, não me basto, não. Eu não sei exatamente o que acontece, acho que falta conversa, assim, uma coisa muito simples, assim, dos artistas, dos gestores, entre essas instâncias, tá todo mundo assim. Na sua bolha. A gente conversa pouco, eu acho, sabe? Então, cada um dos artistas aqui na cidade trabalha quase dentro de uma redoma. Não porque ele quer, mas a cidade não propicia que ele se expanda, que ele leve a sua arte para outros lugares, mesmo porque é uma trabalheira para levar, não tem estrutura. O artista, quando quer expor, ele gasta do seu bolso. Então, para fazer uma exposição, tu tem que pensar 10 vezes. Entende? Se você não tem dinheiro, esquece. Né? Acho que o público não procura, né? Não exige também dos artistas da cidade. É muito pouco a relação entre o que entre os artistas e o povo em geral. Né? Eu acho que algumas pessoas nascem, vivem e morrem lá num bairro e tem pouca relação, ou nenhuma relação com a arte em geral. Se a pessoa é feliz, se ela é feliz com o que é ofertado para ela, que bom para ela. Né? Quem sou eu para dizer assim, insatisfatório, tem que ir atrás de mais? Não, é feliz, deixa ser. Eu não posso esperar nada do público, né? E inclusive nem sei quem é o público. Quem é o público de arte, né? É o passante, é o que entra na galeria. Eu não sei quem é, né? Então eu não posso fazer nada esperando uma resposta. Eu posso só fazer as perguntas, né? Tem aqueles que estão produzindo, só que essa é a intenção deles, eles não estão preocupados nesse cruzamento, né, do trabalho com o público. Eles produzem ali, fazem a sua exposição, etc, etc, vai ficar restrito àquele período de exposição, encaixota tudo, acabou. Ele não está preocupado no retorno. Claro, alguns estão preocupados no retorno, no fator venda. Mas assim, ainda aqui eu vejo que ainda não tem essa preocupação assim, de saber, de estimular as pessoas a irem, sabe? Eu fazer meu trabalho, achar que esse é meu trabalho, e se isso vier colaborar para gerar perguntas, dúvidas, então, que bom. Existem artistas em Caxias que gostariam muito de dialogar com o público e não sabem como. Existe também um público em Caxias, um número muito pequeno,
mas que gostaria de ter um contato com os artistas, mas não tem espaço, né? Aonde está o espaço de arte em Caxias? Então eu acho que tá tendo uma interação boa com a sociedade em Caxias, com o público. Eu acho que cada vez mais está sendo aceito e eu acho que em pouco tempo a gente vai conseguir assim um espaço legal e a gente vai conseguir ter essa coisa do relacionamento público, artista e arte legal, sabe? Acontecem algumas coisas, válidas ou não válidas, mas está acontecendo, que ainda talvez o público ainda não tenha, acho que não tem ainda essa comunicação, esse elo que vai ligar o que está acontecendo com as pessoas irem ver o que está acontecendo. Não tem aquele costume, não, de estar passando, eu tenho 15 minutos aqui, eu vou entrar e vou ver o que está acontecendo. Se eu gostar, eu volto depois. Não tem ainda isso. Então, eu duvido que de 100 pessoas que estão lá, 80 gostem, 80 não gostam. Só que eles ficam com medo, com vergonha de dizer que não entendem, não gostam de arte moderna, então, mas não é, na minha cabeça isso não vem de dentro vem, mas o que é aquilo aí, que horror, acho eu. Claro que tem uns que também fazem arte, que estão nessa, que acho bonito, acho bom. Eu, às vezes, coisas super assim famosas aí não me dizem nada, mas isso sou eu. A função do mediador, do educador nesse espaço, tanto espaços de história como espaços, enfim, espaços culturais, é em problematizar o espaço. Em toda a questão da pedagogia dialógica, nessa questão bem contemporânea mesmo do diálogo, em devolver a pergunta para a pessoa, né? E eu acho que isso está faltando, mas é uma formação, é uma capacitação que tem que se buscar. Né? Então eu acho que nós temos que começar a se preocupar com isso. As pessoas querem expor em galeria, elas deveriam conseguir expor, mas em Caxias elas vão ter que ser amiga do rei. E isso faz com que também pare todo o diálogo. A pessoa é que faz a seleção dentro dos valores dele, né? Eu acho isso está errado. Isso não deveria de ser permitido. Que tipo de tratamento é esse? Porque não existe mais só a curadoria do curador que vem olhar o acervo e só o acervo falar, né? Só essa exposição falar, a museologia do espaço, né? Hoje se fala assim, os museus, os espaços culturais, as galerias estão buscando o setor educativo para construir a curadoria junto. E eu acredito muito quando tem ações em Caxias, que já existem algumas, que são ações continuadas, que além da exposição tem oficinas, além dessa oficina vai ter outra atividade fora daquele circuito centro. Né? Tipo, eu frequento exposições de outras pessoas, eu gosto de estar conhecendo outras coisas, mas eu sempre vejo as mesmas pessoas em diversas exposições, é sempre as mesmas pessoas ali, é sempre a mesma coisa, sabe? Eu quero uma arte que diga respeito e que tenha respeito pelos artistas e que eu possa concorrer e que as pessoas jovens possam competir e mostrar o trabalho e que seja escolhido por uma comissão. Sabe? Não porque são amiguinhos, chega de amiguinhos. Mas aqui em Caxias acho que tem um longo caminhar ainda. Eu acho que está muito formatado ainda dentro de um quadrado. A mentalidade coletiva, que o trabalho do artista não é trabalho, é lazer. Aliás, o que acontece nesses grupos que surgem, né, de artistas na cidade? A grande maioria tem essa mentalidade também, é passatempo, é lazer, é terapia, né? Não é trabalho. Não se encara o fazer artístico como um trabalho que eu tenho que sobreviver do meu trabalho. O artista, tu não pode chegar na casa de um artista pedindo quadros, me dá essa gravura, me dá isso. É o trabalho dele, compra, ele vive disso. Somos todos assim, agricultores, assim, né? Só que eles plantam repolho, eu planto radicchio. Vender, mercado, alimentar o público, né? E se alimentar com o que ele vai receber em troca.
Eu acho que tem 1 ou 2 aqui na cidade que conseguem se manter vendendo obras, né? Porque assim, é muito mais fácil vender Avon do que estar metido com arte. A arte é desgastante, tu não sabe do retorno. Então quem está envolvido com arte é porque precisa disso. Né? Aquela coisa assim, tu faz isso por quê? Porque é mais fácil fazer do que não fazer. Para quem trabalha com arte, com música, com qualquer coisa, faz por necessidade. É uma coisa que vai além. Tu tem que fazer, sabe? Porque senão tu não vai conseguir se manter. Se manter intelectualmente, né? Se manter estável, tu tem que fazer. Porque é mais fácil fazer. Né? Eu acho que está todo mundo tentando. Eu acho que os dançarinos estão tentando, quem lida com teatro está tentando, e está tentando todo dia. Né? Eu acho que isso é legal, né? Essa tentativa. E eu acho que nós estamos fazendo o que dá para ser feito. Mas não vamos nos trancar e achar que o mundo é aqui. Né? O mundo é maior do que Caxias. Eu não posso ser artista caxiense, sabe? Ou ator caxiense. Eu sou uma artista plástica, ponto. Os artistas de Caxias, vou te dizer, são todos meio heróis, coitados. Né? Porque não tem que ter um trabalho, né? Tem que ter um trabalho para se manter e, além disso, ter o interesse de construir uma obra própria, de ler, de procurar expor, de levar para as outras pessoas o conhecimento das coisas que o artista faz. Porque a gente que é do mundo da arte, a gente que não é leigo na arte, a gente considera que o artista, como qualquer outro ser humano, é um ser constituído pela sua história, pela sua cultura. Ele não tem o domínio, ele não manda mais na obra, ele pensa que ele quis dizer alguma coisa, mas vai ver que ele não diz. Por outro lado, é tão comum na literatura, no teatro, em tudo que é lugar, o artista se surpreender com as leituras que fazem da obra. Quer dizer, a obra é muito mais do que a intenção do artista. Nossa, vocês viram tudo isso na minha obra? Eu nunca imaginei. Mas, na escola, o pensamento mais sofisticado que eu encontrei foi esse, né, de respeitar a ideia do artista, né, de achar que o artista, ele é que sabe, né. E também já começam, né, o adolescente já começa a se valorizar como leitor.